A precificação de carbono tem se consolidado como um importante instrumento para gerenciar a crise climática e alavancar novos negócios de baixo carbono. Ao redor do mundo, cerca de 38 governos nacionais e subnacionais já estão trabalhando com algum instrumento de precificação. Mais de 500 empresas usam um preço interno de carbono para se antecipar à regulação futura e orientar decisões de investimento. Bom, a CEMIG ela utiliza o preço interno de carbono em toda a avaliação de novo negócio, de uma fusão, de uma aquisição de novos empreendimentos. Esse preço de carbono, então, ele participa de uma viabilidade técnico-econômica na decisão do investimento, e esse preço interno de carbono, então, avalia quais os riscos que a empresa vai ter no futuro em relação, por exemplo, a novas regulamentações voltadas para preço de carbono e outras questões. Além de priorizar também a nossa matriz, que hoje está em 98% de energia renovável, que se mantenha nessa base. Então, é utilizado isso como uma forma de estratégia de avaliação dos novos investimentos. O CDP e o CEBEDES iniciaram um projeto em 2015 para engajar empresas, investidores, governos e sociedade civil em diálogo sobre precificação de carbono. Em uma dessas sessões, os stakeholders brasileiros puderam conhecer o Carbon Pricing Pathways, um conjunto de ferramentas elaborado pelo CDP e o IMIN Business para estimular o diálogo produtivo e progressivo sobre os valores específicos que precisam ser atribuídos ao custo das emissões de gases de efeito estufa. We need to get better at having this conversation about carbon pricing because everyone's saying we need to price on carbon, but whether it's $1 a ton or $100 a ton, whether it affects all sectors the same or whether cement is dealt with differently than electricity generation is a huge issue. So that's why we've developed this carbon pricing toolkit, which has a set of carbon pricing bands so that we can talk better about what prices work. So we define the introductory band, the level that most countries start at, and then the operational band where it really starts to drive transformation in the economy. And these four narratives of success or failure, because how we manage this collectively as businesses and governments around the world will determine the path that we take, whether we stay within 2 degrees by expertly managing the balance of national policies and international policies of trade and linking of carbon markets and carbon prices, and how countries balance the explicit carbon pricing of tax or cap and trade with the implicit pricing from regulating other sectors. Claramente, uma precificação do carbono terá um impacto no nosso negócio, e eu diria que terá um impacto mais positivo, porque na essência do nosso negócio está a fotossíntese, que é a retirada do carbono da atmosfera e sua transformação em biomassa e depois em produtos que advêm da biomassa. Essa precificação, no entanto, ainda não é adotada na fibra na base de um shadow price ou um preço interno que é valorado na hora da tomada de decisão. Pretendemos fazer isso, mas ainda falta uma maior clarificação de como o mundo adotará esses sistemas. E aí, o toolkit apresentado hoje pelo CDP e pelo CEBEDES poderá nos ajudar de forma importante. Existem diferentes abordagens para colocar um preço no carbono. A taxação é apenas uma delas e consiste na cobrança de um tributo sobre as emissões de gases de efeito estufa, equivalentes ao custo social gerado por essa externalidade. O objetivo é internalizar esse custo no preço de mercado. Outra forma é a definição de limites ou tetos de emissões permitidas para um sistema climático estável. Esse esquema permite transações entre as permissões que refletem o preço da externalidade. Estudos de cenários apontam que a precificação de carbono pode trazer impactos positivos para a economia brasileira. O levantamento feito pelo projeto IES Brasil, coordenado pelo Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, mostrou que se uma taxa de carbono fosse introduzida no país, setores como a siderurgia, por exemplo, se tornariam mais competitivos e o Brasil passaria de importador a exportador desse bem.
procuramos ouvir diferentes lideranças de governos, empresas e da sociedade civil, a fim de reunir subsídios para a construção de uma agenda positiva sobre precificação de carbono, visando alavancar a inovação e a competitividade do Brasil. E o que a gente pretende fazer, CBEDES, junto com o CDP, é acelerar esse tempo, né, dando argumentos, aprofundando a discussão e evoluindo numa pauta que ainda está muito numa discussão quem é contra, quem é a favor. É preciso que a gente discuta os modelos, aprofunde essa questão e principalmente descubra, perceba que para o Brasil é uma grande vantagem. Nós entendemos que o Brasil tem vantagens competitivas numa economia de baixo carbono. E a questão da precificação do carbono e dos cenários, eles são importantes para nos ajudar a ter uma melhor noção de qual é a amplitude dessa vantagem. Movimentação na direção de uma economia de baixo carbono é desejável e que, de certa forma, é irreversível. Eu não tenho nenhuma dúvida que a precificação de carbono virá mais cedo ou mais tarde, ainda que nós não possamos saber agora se será uma taxação, se será um outro mecanismo. De modo que aqueles países que se anteciparem, as empresas dos países que se anteciparem, estarão mais preparadas até por uma questão de sobrevivência e longevidade. Acho que o grande desafio nosso é colocar na agenda do setor empresarial de maneira geral esse tema. E que nós temos, por um lado, uma série de vantagens comparativas que podem se tornar vantagens competitivas e que, por outro lado, alguns setores talvez tenham que ser adaptados, que necessitem algum tipo de apoio para fazer uma transição. Então, esse caminho de integrar tomadores de decisões brasileiros nesse movimento internacional, de entender melhor a precificação, eu acho que é fundamental. O nosso olhar sobre esse assunto da precificação, ele já existe há algum tempo, é um olhar que está buscando analisar a melhor forma com maior custo-efetividade para promover a mitigação e de uma forma que alavanque potenciais vantagens competitivas na economia brasileira por essa característica, né, de ser uma economia que já é menos intensiva em carbono. Brazil's uniquely well endowed in certain respect, which I think should make it a real champion of carbon pricing. Brazil has very high levels of carbon-free electricity already because of its hydro resources, and of course it has this amazing carbon sink that the INDC that Brazil's just submitted sees really tapping into of the forests, this huge forest country, and so a price on carbon and actually paying people to sequester carbon by looking after forests would be a huge positive for the Brazilian economy and for Brazilian society, particularly those people living in forested areas. So lots of reasons why it's time for Brazil to put a price on carbon.